Está bom? Ok? Não sei se vocês escutaram as minhas primeiras palavras, mas estamos falando agora sobre as necessidades do homem e logo vamos falar sobre as necessidades da mulher, segundo o nosso autor, Harley, que estou dependendo muito do livro dele para essas aulas hoje. Mas eu já falei que o homem tem 5 necessidades básicas. A primeira é satisfação sexual. A segunda é que a mulher seja companheira de recreio. A terceira, o homem precisa de uma mulher atrativa. Número 4, ele necessita de uma casa bem administrada, que é um oásis de paz. Eu tenho um amigo que tem uma esposa cristã. Ela vem de uma família muito cristã, mas a casa dela é uma casa completamente desorganizada. Ela acumula tudo e joga pouca coisa fora. E é uma coisa tão difícil, tão fora de controle, que o casal não quer que ninguém os visitem em sua casa. O próprio marido diz que é difícil passar pela casa por causa de tanta coisa que estão nessa casa. E a mulher simplesmente não quer jogar fora nada. E ela não quer que ele jogue nada fora. E ele é um cristão, ela é uma cristã, mas ele é um homem infeliz. Ele é um homem infeliz. Número 5 seria que o homem deseja da parte da mulher admiração ou respeito. É interessante que o respeito é uma coisa mencionada em Efésios capítulo 5, sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. O homem gostaria de ser apreciado, a minha sogra apreciava muito o marido dela. E o meu sogro ganhou essa apreciação porque ele era um homem muito, muito trabalhador, que aceitou trabalhos e longas horas para
dar à sua família as suas necessidades. E a minha sogra apreciava muito e ensinava aos seus filhos a apreciar o seu pai, que era trabalhador. O homem quer apreciação. Não é a intenção, mas a mulher pode deixar de reconhecer o que o homem faz pela família e nunca esteja satisfeita com o que ele traz para a família. Sempre o dinheiro é insuficiente, ele não está dando a atenção que ele deveria dar para ela, e ela só tem críticas para o marido. Agora, você pode dizer, mas a mulher é assim também, e não há dúvida. A mulher precisa de respeito. Mas eu estou falando agora sobre o homem. A quinta necessidade do homem é que ele seja respeitado. Agora, vamos falar sobre o que o autor diz sobre as 5 necessidades principais da mulher. Lembra-se que a teoria desse autor é que se a mulher satisfaz as 5 necessidades básicas do homem, e o homem satisfaz as 5 necessidades básicas da mulher, se acontece isso, o casamento é a prova de divórcio. Dificilmente um casamento vai dissolver se cada um está satisfeito. Normalmente o casamento acontece, segundo o nosso autor, quando um dos cônjuges, ou talvez os dois cônjuges, não estão sendo satisfeitos quanto às suas necessidades básicas. Agora vamos ver o que o autor diz sobre as necessidades básicas da mulher. Em primeiro lugar, ele colocou que a mulher precisa de afeição e carinho. Ela precisa de afeição e de carinho. Agora, de certa forma, isso é bem semelhante à primeira necessidade do homem. Mas é diferente também. O homem gosta de afeição e carinho porque para ele, normalmente, ele está pensando isso vai levar ao sexo. A mulher, por outro lado, quer essa afeição e carinho e ela não está pensando em sexo. Pode, eventualmente, levar a isso, mas ela quer essa afeição sem o sexo. E ela quer o carinho sem o sexo. E esse é um problema para o homem. Do mesmo jeito que o homem
não entende, ou a mulher não entende, porque o homem está sempre querendo sexo, o homem não pode imaginar afeição e carinho que não leve ao ato sexual. Mas muitas vezes a mulher está muito cansada, ela pode estar exausta de tanto trabalho que ela faz, principalmente se a mulher trabalha fora de casa e também quando chega em casa tem toda a responsabilidade pela casa, ela não está muitas vezes de condições físicas para querer ter sexo com o marido, mas ela gosta de afeição que ele pode dar. Ela gosta do carinho que ela pode receber do marido. E ele disse, o autor diz, que a primeira necessidade da mulher é afeição e carinho. Isso não, para a mulher, necessita, não diz necessariamente que ela está querendo ter sexo cada vez que há um contato de afeição. Ela pode querer sentar-se com ele no sofá e assistir um programa de televisão ou simplesmente apertar mãos. Ela quer ser amada, cuidada, tratada de uma maneira amorosa. A segunda necessidade da mulher é conversação. É de conversação. Isso é outra coisa que é difícil para o homem entender. Porque a mulher fala tanto. Porque ela quer falar tanto. É difícil explicar isso. Eu não sei a razão. Mas eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo logo quando nós estávamos casados, mais ou menos 4 anos, 5 anos. Eu estava numa livraria na cidade de Houston. Foi uma livraria cristã e eu vi um pequeno livro, mais ou menos dessa grossura, bem pequena, e o título desse livro, deixe-me ver se eu tenho aqui o título. O livro foi escrito por James Dobson. E o nome do livro em inglês foi, eu vou traduzir para português, o que todas as esposas gostariam que os maridos soubessem sobre a mulher. O que todas as esposas gostariam que seus maridos soubessem sobre a mulher. E um dos pontos desse livro foi que a mulher queria que o marido entendesse o quanto que ela queria conversação.
que ela estava bem interessada nos mínimos detalhes da sua vida. Eu comecei a pensar sobre isso lá com talvez talvez 24, 25 anos. Eu comecei a pensar sobre isso e eu olhei o livro e eu decidi comprar, porque eu queria saber o que Jane queria que eu soubesse sobre ela. E comprei o livro, comecei a ler, e durante esse tempo que eu estava lendo o livro, um dia deixei o livro aberto no sofá. Eu não sei por que eu deixei aí, mas Jane entrou na sala e ela viu esse livro. Ela viu o título. Ela disse: Norton, de onde veio esse livro? Eu disse: eu comprei, eu achei na livraria e eu comprei. Ela disse: você está lendo esse livro? Eu falei: estou lendo. Mas ela ficou alegre de saber que eu queria saber o que ela gostaria que eu soubesse sobre ela. Então, eu já ganhei alguns pontos bons aí. Mas eu completei a leitura e eu me lembrei que o autor disse que a Jane queria saber tudo sobre minha vida. Eu não entendi por quê, porque a minha vida não foi tão interessante. Pelo menos eu pensei que não fosse tão interessante. Mas eu decidi experimentar essa ideia. Não sou cientista, mas eu ia verificar o que o ator estava falando. Então, eu resolvi que quando eu voltasse esse dia do meu serviço de pregador, eu ia contar tudo o que tinha acontecido durante aquele dia para Jane. Normalmente, quando eu cheguei no fim do dia, ela perguntaria: como foi o seu dia? Eu diria: estava bom. Eu pensei que eu tivesse respondido a sua pergunta. E depois, nesse dia, eu decidi, eu vou contar tudo o que aconteceu. Não vou dizer simplesmente o dia foi bom. Eu vou falar sobre tudo o que aconteceu desde o café da manhã até a volta da tarde. Então, quando ela me fez a pergunta aquele dia, Norton, como foi seu dia? Eu falei: estava bom, eu tive um bom café aqui hoje que você preparou e fui para meu escritório lá na igreja. Quando cheguei lá, o zelador queria falar comigo e ele entrou no meu escritório e ele começou a falar sobre quando ele era jogador profissional de beisebol e ele falava também sobre o seu trabalho na lavanderia que pertencia a ele e sobre sua família.
E depois tocou o telefone e foi o irmão tal que queria falar comigo sobre os jovens da congregação. E depois eu desliguei e o telefone tocou outra vez e foi uma mãe. Ela queria que eu mencionasse na aula aquela noite que seu filho estava festejando o seu aniversário. E depois eu escrevi um artigo sobre tal assunto para o boletim. E enquanto eu estava fazendo isso, um irmão que estava passando no carro na frente da igreja tinha visto meu carro e parou e queria falar comigo sobre o sermão que eu tinha pregado no domingo. E eu expliquei para ele que eu não estava pregando o sermão só para ele. E daí eu fui lanchar com outro pregador da congregação, voltamos para a igreja, eu decidi fazer visitas no hospital. Eu contei tudo o que aconteceu aquele dia, achando que foi a coisa mais aborrecida, imaginável. E a Jane estava aí de boca aberta para ouvir cada palavra que eu falei. E até fez perguntas sobre as partes que eu não expliquei bem. E cheguei ao fim do dia na minha explicação e realmente foi uma boa noite para nós, porque ela tinha gostado demais do que eu tinha falado com ela. Conversação. Homens, da mesma forma que você quer que a mulher se lembre das suas necessidades, ela quer que você se lembre que ela gosta de conversar com você. Eu sei que quando nós homens chegam em casa depois de um dia cercados de gente, talvez pessoas que nós não queríamos estar juntos, mas estávamos por causa do trabalho, nós queremos chegar numa boa cadeira, ler o jornal, tirar uma pestana, assistir um jogo, e para nós é suficiente dizer a palavra como foi o seu dia. O meu dia foi bom. Mas essa resposta normalmente não satisfaz a necessidade da mulher, segundo o nosso autor. A mulher precisa de conversação. Ela precisa também de honestidade e de transparência. Uma das piores coisas é quando o homem ou a mulher conte uma mentira ao seu parceiro ou parceira. Ela quer que você seja honesto. Se você chega em casa avisando que você não está mais trabalhando no seu serviço, que você vai procurar outro serviço, ela quer saber a verdade sobre por que você saiu do serviço que tinha. A verdade.
se você chega e você não tem, você recebeu uma demoção, se é uma palavra correta, e você vai ganhar menos dinheiro, ela quer saber por quê, ela quer honestidade e transparência. Se você chegou 1 hora mais tarde do serviço do que normalmente, ela quer saber por que você chegou 1 hora mais tarde. Ela não quer mentira. E você pode pensar que você possa mentir, contar uma pequena mentira sobre por que você está chegando tarde em casa, mas se você faz isso e ela descobre isso, que ela vai descobrir, ela não vai confiar em você quando você conta uma verdade, porque ela não sabe se você está mentindo ou contando a verdade. Ela precisa confiar 100% na sua palavra. Meu marido disse isso, ele não mente, ele me contou os fatos justamente como os fatos aconteceram. Número 4. A mulher precisa do marido de apoio financeiro. Apoio financeiro. Eu não entendo. Não entendo como um homem pode deixar de dar apoio financeiro à sua família. Eu não entendo isso. Mas nos Estados Unidos, uma das causas de divórcio é que o marido não está apoiando a família financeiramente. Não está. Ele não trabalha. Ele não procura trabalho. E ele deixa tudo nas mãos da mulher. É ela que faz o trabalho lá fora. É ela que faz o trabalho de casa quando ela chega em casa. Ela que cozinha, ela que lava, ela que passa. A mulher precisa de apoio e apoio financeiro. Agora, o homem não sente aquela necessidade de saber de onde vem o dinheiro. Eu falo de modo geral. Se eu fico sem dinheiro, se eu fico sem casa, como homem, eu posso dormir debaixo de uma ponte. A mulher não quer fazer isso, não sente segura fazendo isso. Ela quer saber que exista dinheiro para dar comida, roupa, abrigo, escola para os filhos. E tudo que ela precisa para sobreviver. E se o homem não trabalha, não procura trabalho,
ela é uma mulher infeliz. E quando um dia uma pessoa, um homem estranho, preste bem atenção a ela, dá um presente para ela, cuida dela com alguma necessidade financeira. Quando alguém aparece que pode fazer isso, lógico, ela vai ser atraído àquele homem. E você não quer que ela seja atraído àquele homem, porque você é o marido. Mas se você é um marido que não trabalha ou não busca trabalho, ela se sente muito insegura e você está deixando de cumprir uma necessidade básica da mulher. E, finalmente, a mulher ela precisa sentir que o marido está se dedicando à família. Eu ensinei aqui nos Estados Unidos mais ou menos 30 anos que eu estava trabalhando com jovens universitários. E muitas vezes o problema que eu ouvi dos jovens é que eles não conheceram seu pai. Conheceram sua mãe, normalmente. Mas é muito, muito comum aqui nos Estados Unidos um jovem dizer: eu não conheci o meu pai. Esta semana, ou na semana passada, nesses últimos dias, eu estava falando com um homem da África, cujo pai está morrendo. E ele estava feliz porque ele tinha falado com o pai e ele se sentiu seguro quanto ao futuro eterno do seu pai. Mas, de vez em quando, um homem de 40, 50 anos, 60 anos, quando está falando sobre a sua família de nascença, sabe, ele fala: eu quase não conheci o meu pai. É uma tragédia. A mulher quer que o marido seja dedicado à família. Quando eu cheguei como missionário no Brasil, em 1961, com 26 anos, isso há 60 anos atrás, quando eu cheguei lá, eu cheguei com outros 15 missionários. E olha, nós trabalhávamos muito, muito, muito. E um dia, Jane falou comigo que ela precisava falar comigo. Essas palavras são as palavras que eu não gosto de ouvir. Quando a Jane fala comigo, nós temos que falar
eu estou feliz. Porque eu sei que normalmente ela quer falar comigo sobre uma falha da minha parte. Mas aquele dia ela disse, eu preciso falar com você. E eu me lembro muito bem que nós estávamos sentados na sala de nosso sobrado em Santo Amaro, em São Paulo. Ela disse, nós temos que falar. As crianças já estavam dormindo. Ela disse, Norton, nós temos três crianças lá em cima. Dificilmente eles veem você. Dificilmente. Porque você está sempre trabalhando. Você trabalha mesmo no domingo, depois da igreja, você vai na igreja, você vai no seu escritório, trabalha na tarde, volta à igreja, visita as pessoas depois do culto. Você não está prestando atenção própria aos nossos filhos. E ela disse, nós temos esses filhos por pouco tempo. E eles vão, depois elas crescem, vão para a faculdade, saem de casa e Norton, se esses filhos não são bons quando chegarem a ser adultos, ninguém vai querer escutar seus sermões. Mas se você toma o cuidado de agora passar tempo com seus filhos, quando eles chegarem a ser adultos, as pessoas ainda vão querer escutar seus sermões e receber os seus conselhos. E isso me pegou a minha atenção. E eu tentei modificar realmente a minha agenda para estar sempre prestando atenção aos meus filhos. E graças a Deus que Jane tenha falado comigo naquela ocasião e hoje as pessoas ainda, pelo menos algumas pessoas, escutam os meus sermões e os meus conselhos. Mas ela, a mãe, tem uma responsabilidade tão grande de criar os filhos, e se o marido não presta atenção à família, às necessidades dela, às necessidades dos filhos, ela se sente insegura. Então, aquela passagem em Mateus 7, versículo 12, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Aplicando essa passagem ao lar cristão, o autor diz: se o homem satisfaz as 5 necessidades básicas da mulher e ela satisfaz as 5 necessidades
do homem, eles vão ter um casamento à prova de divórcio. O marido deve cumprir as necessidades da mulher e a mulher deve cumprir as necessidades do marido. Agora, nós temos 5 minutos antes de um intervalo e eu gostaria que, se houvesse perguntas, que vocês me dão essas perguntas agora. Vocês não são obrigados a concordar com esse autor que eu citei, nem comigo, mas vamos falar, vamos nos comunicar. Oi, seu Nosso, o senhor consegue escutar a gente? Estou escutando. Tá, eu vou passar para Duda, ela quer fazer uma pergunta para o senhor. Ok? Então, Norton. Então, na verdade não é uma pergunta, é só um comentário que eu ia fazer. Que as 5 acessibilidades do homem e da mulher, eu achei muito interessante que, tipo assim, são princípios básicos, que não precisa ser só no sentido de... pode ser no sentido de amizade também, que, tipo assim, respeito, conversa, honestidade é sempre uma coisa muito boa para manter uma relação. Então, eu achei muito legal, tipo, a observação que você fez. Muito obrigado. Agradeço. Tem outro comentário ou pergunta? Bom dia, Bom dia. A questão, assim, essa é uma dificuldade, né, de se dividir o tempo entre a família e o trabalho na igreja, porque há uma cobrança, né, dentro da igreja dos trabalhos, enfim, dos compromissos de ministérios, tanto um trabalho não só dentro da congregação, mas fora também. Então, a gente sabe que isso é uma gangorra, né? É um cabo de força, né? De um lado, existem os compromissos, existem cobranças, porque resultados têm que aparecer, né? De certa forma. E também nesse meio fica a família, filhos, né? Que muitas vezes se criam nesse ambiente, e a gente sabe de histórias que ficam tão traumatizados que crianças não querem, depois, quando se tornam adultos, não querem nem frequentar a igreja. Pegam um trauma que muitas vezes, meu pai não tinha tempo para mim, eu não quero essa vida para mim, né? É claro que isso se dá lá na essência, se dá lá no início, mas se tem que conversar, o meu ponto de vista, eu penso também que tem que chegar e conversar com as lideranças, com a igreja, de que há essa necessidade muito grande, que nós temos que ter um tempo com a família, e até mesmo porque a família vem primeiro, né? Primeiro Deus, e segundo a família, e terceiro a igreja. Então, mas o que eu quero dizer, assim, existe muitas lideranças que têm dificuldade de entender isso, né? E como é que um caminho com dicas, assim, que eu pergunto para o senhor, de como poder chegar nessas lideranças, né? De explicar isso, né? Irmão, desculpe, eu devo conhecer o seu nome. É Breno? É o Cristiano. Como? Cristiano. Cristiano. E Breno. Cristiano, o irmão é pregador ou qual a sua profissão? Sim, lá na congregação que eu sou no Sul, né? Então lá a gente tem diversos trabalhos. Também faço parte da liderança de evangelismo, com pregações, enfim. Mas eu lembro de quando eu tenho 2 filhos, né? Que hoje estão com 10 e 8 anos. Muitas vezes eu lembro
da imagem deles assim, chorando na porta porque eu tinha que estar, enfim, visitando, fazendo algum trabalho fora, né? E muitas vezes isso, né? Eu tenho essa imagem assim de deles chorando, deles correndo até o portão. Não só eu, mas outros lá também, né? Claro que depois, com o tempo, eu acertei a minha agenda, eu mudei muitas coisas, né? Abri mão de muitas coisas, né? Também teve consequências, né? Até mesmo dentro da própria liderança, né? Da igreja para comigo, mas eu tive que tomar a decisão de priorizar a família. Oh, Cristiano, eu dou graças a Deus que você tenha modificado a sua agenda. E eu concordo plenamente com isso que você falou. Você tem que priorizar a família. E eu vou contar minha experiência, ok? Eu sou presbítero. Nossa congregação é grande e eu acho o seguinte, que os presbíteros normalmente querem que o pregador tenha uma família forte. Minha impressão é que o pregador coloca, não sei como dizer isso. Minha impressão é que o pregador coloca ou aceita muito trabalho que até os presbíteros não estão esperando. Mas o pregador está colocando essa responsabilidade nos seus próprios ombros, pensando que os presbíteros queiram que ele trabalhe de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana. E eu creio que normalmente os presbíteros não estão esperando isso. Que eles esperam que o pregador vão cuidar de si e cuidar de sua família, para que a família seja unida e fiel a Deus. Porque se a sua família está desorganizada, a cidade não vai querer saber o que você pensa sobre Jesus, ou a igreja, ou a Bíblia, ou qualquer outra coisa. O que eles vão reconhecer é que esse é um pai que não sabe manejar a sua própria família. Agora, eu vou dar algumas dicas. Eu vou dar um intervalo, mas vocês me dão licença. Não esqueci do intervalo. Eu vou dar algumas sugestões aqui, algumas dicas de como o pregador pode melhorar essa situação de trabalhar demais. Em primeiro lugar, ele tem que programar na sua agenda tempo para sua família. Se eu estou visitando o Brasil e eu telefono para você para dizer que eu gostaria de tomar café com você, você vai anotar no seu livro que a tal hora, na terça-feira, você vai tomar café comigo. Você coloca aí um compromisso que você tem comigo. Eu acho que o pregador tem que marcar compromissos que ele tem com a família. Por exemplo,
eu acho que ele tem que estar presente pelo menos uma vez por dia e, quando possível, 2 vezes por dia para as refeições com seus filhos. Quando eu estava no Brasil, a minha família tinha uma regra. Todos nós, Norton, a esposa e os 3 filhos, jantamos juntos todas as noites. Praticamente sem exceção. Estávamos presentes para jantar. E aquela janta, muitas vezes, durou 2 horas, talvez mais. Cada filho contava o que tinha acontecido na escola, a esposa contava o que tinha acontecido em casa, eu falava sobre o meu dia de trabalho. Isso é muito, muito importante. Outra coisa importante é que o pregador deveria dedicar um dia por semana para um dia de folga. E esse dia de folga, ele não trabalha. Ele trabalha somente se houvesse uma morte, uma grande emergência. Só aí que ele vai trabalhar. Aquele dia é do pregador, da sua esposa, dos seus filhos. Outra coisa que os jovens que têm crianças, jovens pregadores que têm crianças, às vezes eu levava comigo no meu trabalho pelo menos um dos meus filhos. Assim, o filho sabia o que eu estava fazendo lá fora. Porque o filho não sabe quando você sai o que está fazendo, que é tão importante. Ele não entende o que é a morte. Ele não entende como uma família da congregação precisa de conforto. Mas se ele está presente e ele faz parte da pessoa dando conforto, e ele vê a família que está sofrendo, agora quando você diz, eu vou para o hospital, ou eu vou para visitar a família, aí ele entende. Mas tem que achar maneiras de estar com sua família. Mas lembre-se, normalmente, se o pregador está sobrecarregado de trabalho, a culpa é dele. E ele tem que falar com os presbíteros. De vez em quando, ele tem que dizer a um membro: você não sabe nem o que você está falando. Você tem que proteger sua esposa, tem que proteger os seus filhos de críticas e, às vezes, tem que proteger você mesmo de críticas. Essa eu falo da minha experiência. Espero que isso tenha ajudado. Muito obrigado, senhor Marcos. Não, só para... Tá me vendo? Só para concluir, me ajudou bastante. Tá me ouvindo, senhor? Ele não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Estou. Tá,
Não, obrigado. Só para concluir, ajudou sim, ajudou bastante. E foi fundamental eu ter mudado a agenda, né? Essa questão também de levar ele ao trabalho. Eles adoram quando a gente chama de panfletar na rua, né? Eles adoram quando eu vou panfletar sobre compromisso da igreja, evangelizar. Eles adoram ir também. E hoje eles com 10 e 8 anos, pergunto para eles. Diversas vezes eu perguntei, qualquer pessoa pode perguntar também, o que tu quer ser quando crescer? Eles falam missionários. A gente quer ser missionários. Então, foi fundamental a organização da agenda e mudar a agenda. Isso deu resultado, né? Mudar a agenda. Ótimo. É só isso aí. Muito obrigado. Eu fico feliz. Olha, vamos tirar 10 minutos para um intervalo e daqui a 10 minutos vamos continuar. Correto. Deixe-me dizer isso antes de ter o intervalo. Se você tem uma pergunta ou comentário durante esse intervalo, dá para Breno ou Zé Luiz, e eles podem ler para mim, e nós uma porção da próxima hora para continuar esse estudo, tá bom? Correto. Bom descanso.